eu quero compartilhar, meus irmãos, aqui com vocês sobre um tema que não é coincidência, mas é Jesuscidência, né? Deus sabe de todas as coisas. Será a morte o fim? Será a morte o fim? O que nós podemos pensar a respeito da palavra de Deus sobre esse tema tão difícil, né? Nenhum tema assombra mais, meus irmãos, o ser humano do que o tema da morte, né? Nenhum outro tema assombra mais o ser humano do que o tema da morte. É verdade que a humanidade, ela tenta explicar a vida, né? Ela dá motivos de início da vida, fala de diversas formas. Nós cremos que a vida é dom de Deus, Deus criou tudo, nós cremos no Deus criador, sustentador de todas as coisas, cremos que nas mãos dele está a vida e o fim da vida, nós cremos nisso, mas as pessoas, aí a ciência tenta explicar, né, o início da vida. Nós pensamos na vida como algo prazeroso sempre, pensamos na concepção, na gravidez, né? Quando nasce um bebê, como é o caso agora do Benjamin, que nasceu lá de Viviane e Wallace, né? Pensamos nesse milagre, mas e a morte? Quando chega a hora de falar da morte, né, as pessoas, eu não quero nem pensar sobre isso, não quero nem falar sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre ela, né? Eu costumo brincar que todos nós queremos ir para o céu, né? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, né? Agora, quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, mas ir para o céu todos nós queremos, né? Jesus também se preocupou com esse tema, meus irmãos, né? Jesus também se preocupou com esse tema. Para o crente, a morte é o fim? Para o crente, a morte é o fim? Vamos ler o texto bíblico, João capítulo 11, verso 25 e 26, Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26. Depois, João 14, de 1 a 3. Então, primeiro, João 11, 25 e 26. Depois, João 14, de 1 a 3. Vocês que estão aqui conosco, vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos. Vamos ler todos numa só voz, conforme está lá no nosso multimídia? Vamos, uma só voz? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Agora João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Essa leitura nós vamos fazer alternada, tá bom? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Todos juntos? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar. Queridos, 2 textos do Evangelho de João, 2 momentos tratando sobre o tema morte. Primeiro, morte de Lázaro. Nós sabemos que Lázaro ficou morto 4 dias. No 4º dia, Jesus chegou até ali a cidade e junto com a família, com Marta e Maria, e ali Jesus disse essas palavras, né, para Marta e para Maria.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Perguntou Jesus: você crê nisso? E Maria disse: sim, Senhor, eu creio. Meus irmãos, naquele momento nós sabemos, conhecemos o texto, que Jesus ele vai até o lugar onde está o sepulcro de Lázaro, onde Lázaro havia sido sepultado. E estando ali, ele vê a multidão, todos choravam, todos pranteavam, todos sofriam. E o fato de Jesus ter dito que ele é a ressurreição e a vida, não o impediu de sentir a dor daqueles que estavam ali naquele momento. No verso 35, veja, no verso 26 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No verso 35 o texto diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Apesar dele ser a ressurreição e a vida, apesar dele ser o dono da vida, apesar dele ser Senhor até da morte, no meio de um momento de luto, Jesus chora, porque ele sente o sofrimento daqueles que estão ali também, como sente o momento que nós estamos vivendo hoje. Que dualidade, meus irmãos? É um alto e baixo de celebração e de tristeza que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Nos alegramos com a irmã Celi, choramos com a irmã Célia. Olha como é que as coisas são. Alguém pode perguntar: poxa, pastor, eu queria parabenizar a irmã Celi no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja, mas fiquei sem graça porque logo depois ficamos sabendo da morte da irmã Célia. Meus irmãos, é assim mesmo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É natural, é isso mesmo. Então você dá o seu parabéns para a irmã Celi e dá os seus sentimentos à irmã Célia. É assim. Nós temos que enfrentar isso. O outro texto, meus irmãos, Jesus então já está preparando os discípulos para a sua morte. Ele está preparando os discípulos para a sua morte. Lá em João 14, Jesus está dizendo para eles, Jesus havia dito para os discípulos que ele morreria. Convém que o Filho do Homem seja morto. Jesus fala justamente do que ele veio aqui à terra para fazer. O que Jesus veio fazer na terra? Veio morrer pelos nossos pecados. A missão dele era essa: ser sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro precisa ser imolado, o Cordeiro precisa ser sacrificado. E quando ele diz isso para os discípulos se entristecem. E aí Jesus então começa a confortar, consolar os discípulos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, que João retrata aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde vocês estejam, onde eu estiver, estejam vocês também. E Jesus, com essa palavra, ele traz conforto ao coração dos seus discípulos. Olha, eu vou enfrentar a morte sim, mas vai ficar tudo pronto para aquele grande dia, todos nós estarmos juntos na casa de meu Pai. Queridos, no céu está tudo pronto, está tudo preparado. Agora, pastor, para o cristão, a morte é o fim? E aí eu já vi alguns irmãos aqui balançando a cabeça, dizendo que não. Verdadeiramente não. A morte não é o fim para o cristão, não o fim da existência, porque nós vamos viver para sempre com Deus, vamos viver para sempre com Jesus. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram um encontro real com Jesus Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas, que foram comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aqueles que pertencem a Jesus, são dele. Fechando os olhos aqui, abre os olhos da eternidade.
Viveremos para sempre com Ele. A eternidade, o paraíso, o céu está preparado para aqueles que são do Senhor. Mas o crente, a morte para o crente, põe fim em algumas situações. Então eu quero pensar com você sobre isso, que a morte para o crente é o fim da luta contra o mal e contra o pecado. Para o crente, a morte é o fim da luta contra o mal e contra o pecado. Como é a sua vida de cristão? No seu dia a dia não é esse o seu embate? Não é essa a sua luta diária? Não é essa a sua tremenda incursão de lutar contra a carne, contra o pecado, contra o mal no seu dia a dia? Em querendo agradar ao Senhor Jesus, em querendo viver para Jesus, em querendo santificar a sua vida, você não tem embates diários contra o seu eu, contra a sua carne, contra as questões do mundo, contra esse mundo que jaz do maligno? Quando o crente morre, essa luta cessa. Porque agora ele vai para o Pai, ele vai estar com Jesus, e ela não tem mais a luta da carne, não vai estar mais nesse mundo, envolvido com as coisas desse mundo. Então ali, naquele momento, quando o crente morre, ele vai para o Senhor e ele não vai ter que lutar mais. Então a morte para o crente é o fim da luta contra o mal e contra o pecado. Aqui neste mundo, nós estamos sujeitos à luta contra o pecado e a carne, todos os dias. Meus irmãos, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não vivem para Jesus, aqueles que não têm responsabilidades com a palavra do Senhor, vivem para si mesmos. Vivem para o deleite, seu próprio deleite. Vivem para as suas próprias questões. Mas nós que vivemos, que somos do Senhor, vivemos para o Senhor. Então os nossos embates, as nossas lutas contra a carne, o pecado e o diabo são diários. A nossa luta é aqui. A nossa vitória é no céu. Mas a nossa luta é aqui. Os irmãos estão entendendo? Aqui nesse mundo nós estamos sujeitos ainda. Na eternidade não há pecado. No céu não há pecado. No paraíso não há maldade, não há mais corrupção, no paraíso não há mais medo. Quando passamos daqui, quando fechamos os olhos aqui através da morte e abrimos os olhos na eternidade, cessa todas as coisas desse mundo. A doença, né? Os tratamentos, as questões, as preocupações, as contas, não tem IPTU, IPVA, ICMS, não tem mais nada disso, né? A glória não tem nada disso, cessa tudo isso. Mas por que então, pastor, que até crentes, alguns crentes, temem a morte? Deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida, você que está em casa também. Se você é do Senhor Jesus, você não deve temer a morte. Você não deve temer a morte. Eu não vou usar a palavra pode, você não pode temer a morte, não. Porque eu sei que é uma realidade de cada um, mas você não deve temer a morte. Mas pastor, por que alguns, mesmo sendo crentes, ainda temem a morte? Tem alguns motivos para um crente temer a morte. Talvez ele não tenha certeza da salvação dele. E isso é preocupante. O crente que não tem certeza da salvação, ele vai temer a morte. Ele vai ter medo. Se ele não tem certeza que Jesus o salvou, que ele não tem certeza que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, se ele não tem certeza que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado, de hoje, de amanhã, o de ontem, se ele não tem essa certeza, essa convicção, ele vai temer a morte. Queridos, Jesus nos dá a certeza da salvação. A salvação é pelo quê?
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu creio em Jesus, se eu já entreguei a minha vida para Ele, se eu creio que o sangue dele tem poder de me purificar de todo o meu pecado, então eu tenho que ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu ainda peco, mas não tenho mais prazer no pecado, se eu não vivo pecando, se eu vivo tentando acertar, fazer a vontade de Deus, caminhar com o Senhor, eu posso ter a convicção de que eu sou do Senhor. Ah, pastor, mas aí, vamos dizer que na hora que eu tenho uma briga, uma discussão com fulano, e aí eu fico de mal com fulano naquele momento ali, aí eu morro. Aí, pastor, perdi minha salvação. Não, meu irmão, não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Salvo é salvo. Você não perdeu, Jesus não perdeu você. Jesus não escreve seu nome no livro da vida hoje, né, para amanhã passar leak paper. Não, caiu, apaga. Aí depois você pede reconciliação, aí vai lá e escreve de novo. Aí você tem um pecado, aí não, apaga. Não, meu irmão, isso não acontece. Eu diz assim, Jesus falando em João capítulo 10, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, meu Pai que me deu é maior do que tudo, e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Apóstolo Paulo vai dizer que nada me separará do amor de Deus. Se o amor de Deus me alcançou, nem a morte, nem a vida, nem a dor, nem a doença, nem o pecado, não, se o amor de Deus me alcançou, se eu realmente sou do Senhor e ponto. Ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Então, se você tem medo da morte, talvez seja porque você não tem certeza da sua salvação. E eu quero dizer para você que Jesus nos dá certeza da nossa salvação. Se você realmente é de Jesus, é salvo. Você tem que ter essa convicção. Outro problema, meus irmãos, que às vezes as pessoas têm medo da morte, sabe o que é? É porque, embora conheçam a palavra e tentem viver pela palavra, não santificam as suas vidas, vivem pecando. Aí acham que por causa disso também não estão prontas para morrer. Não estão prontas. Ai, meu Deus, olha só como é que eu estou vivendo. Se eu morrer agora, como é que fica a minha vida? Pessoas que não perdoam, pessoas que carregam o peso da mágoa, da culpa, do rancor, né, do não perdão, também tem medo da morte. Porque se eu morrer assim? Os irmãos estão entendendo? Mas o crente, ele não deve temer a morte. O sacrifício de Cristo Jesus e a sua ressurreição fez completo a obra que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Perdão, perdoar o irmão, caminhar em amor, dedicação à obra do Senhor, santificação, confessar os pecados, não viver com pecados não confessados dentro de mim. Porque todas essas coisas podem fazer com que você duvide da obra salvadora de Jesus Cristo. Não, Jesus faz completo, meus irmãos. Nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Não sabemos. Então, a morte é o fim da dor e do sofrimento. É outra coisa que a morte põe fim para o crente. Para o crente. Porque aquele que morre sem Deus, aquele que morre sem salvação, a dor e o sofrimento não acaba. Pelo contrário, perdura na eternidade. Você está entendendo? Então, para o cristão, né? Para o cristão, a morte, ela é o fim da dor e do sofrimento. Porque a dor e o sofrimento fazem parte deste mundo, dessa esfera que nós vivemos aqui. Aqui temos doenças,
aqui temos dificuldades, aqui enfrentamos as lutas do dia a dia, aqui sim. Mas uma vez que eu fecho os olhos aqui, ao chegar na eternidade, meus irmãos, cessa tudo isso. Eu sempre brinco com os irmãos, né? Sempre brinco com os irmãos a respeito da questão do corpo glorificado, né? Do corpo glorificado. Todos os defeitos que tem nesse corpo aqui, no corpo glorificado não vai ter mais. No corpo glorificado não vai ter mais. Não tem doença, não tem defeito físico, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. O corpo glorificado. Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Incorruptibilidade. Os irmãos estão entendendo? Então, dentro dessa visão, você tem um corpo, quando você estiver com o Senhor, cessa toda dor, todo o sofrimento. Meus irmãos, vamos pensar, hoje nós estamos vivendo dias que muitas pessoas estão, presta atenção aqui, meus irmãos, deixa o Joelson resolver o problema aqui, olha para cá. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão vivendo mais anos. E muita gente está dizendo, olha, né, antigamente morria muito cedo e tudo, mas aí a ciência, a proliferação da ciência e tudo, né? O que está acontecendo? As pessoas estão chegando aos 80, 85, 90, né? A nossa irmã Ioná está partindo agora com, se eu não me engano, 93 anos. Se eu não me engano, né? Entre 90 e 93 anos. A minha avó Deinha, ela está com 92, né? Minha avó Deinha está com 92. Mas, meus irmãos, lembre-se o seguinte, nesta vida aqui, no aumentar os anos de vida, também se prolonga o quê? A dor, o sofrimento, as lutas, as doenças, as questões. É verdade ou não é? Poucos são que chegam a grande, né, a muita idade, com a sua saúde perfeita. Nós glorificamos a Deus pela vida do pastor Elcio. 97 anos, caminhando para 98 e com saúde. Glória a Deus por isso. Eu falo para ele, pastor, assim eu quero. Assim eu quero. Mas se for para ficar todo requinguela e tudo, eu não quero não. Mas assim, pastor, pezinho, né? Postura, né? Aí eu quero. Então, meus irmãos, quando a morte vem, muitas vezes, para o cristão, a morte também é um ato de misericórdia do Senhor para nós. Deus abrevia o quê? O sofrimento e a dor, muitas vezes. Você já imaginou um leito de hospital, internado muito tempo, em coma, tantas coisas, vai para o hospital, volta para casa, vai para o hospital, volta para casa, aquelas situações todas. Né? É aumento, simplesmente esticar o que? O sofrimento e a dor. E muitas vezes Deus vem e coloca um fim nesse sentido. Muitas vezes a morte na vida do crente evita um mal maior depois. Você já sentiu alguma situação assim? Eu ouvi o testemunho do irmão Tiago, né? A mensagem dele aqui durante janeiro, quando o Tiago pregou falando do pai dele, né? Que o pai dele passou por uma doença, né? E aí se converteu, e aí logo depois, mais tarde, teve uma outra doença, ele pensou assim, mas lá o meu pai teve uma doença tão difícil lá atrás, essa é tranquila, Deus vai tranquilo, ele vai passar, e aí ele veio a falecer. E depois Tiago diz o quê? Que ele entendia que muito provavelmente Deus preparou e levou o pai dele, para que o pai não viesse novamente a sofrer as agruras do mundo. Você já conheceu alguém aqui, assim, que de repente Deus preparou e levou? A pessoa muitas vezes teve uma vida tão difícil, tão ruim, com tanta maldade, tantas questões, e aí no leito, ela de repente aceita Jesus, e aí Deus prepara e leva. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender que para o cristão, a morte significa o fim da dor e
do sofrimento, porque quando fecha os olhos aqui, recebe do Senhor o abraço de Jesus, vai estar com Jesus. Eu me baseio nisso, meus irmãos, na palavra que Jesus deu ao ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio, alguns pensam no sono dos santos, né? Ah, morreu aqui, o crente morreu, aí vai dormir e tudo. Eu não vejo base bíblica para isso. Jesus disse para o ladrão: olha, você vai ficar dormindo, esperando um pouquinho, né? Quando eu voltar, eu vou ressuscitar. Não, Jesus falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. O cristão morreu, ele vai direto para estar com o Senhor. Com o Senhor. Meus irmãos, na eternidade não haverá doença, não haverá dor, não haverá corrupção. Imagine um lugar preparado pelo próprio Jesus para você viver. Se você disser que vai na minha casa, eu tenho certeza que Kátia vai dar um jeito, vai lá dar uma faxina mais caprichada na casa, vai comprar alguma coisinha para fazer um lanche, vai preparar tudo para quando você chegar, você ser bem recebido. Agora imagine um lugar que quem preparou foi Jesus para você. Você tem noção do que é isso? A eternidade está pronta, preparada pelo próprio Jesus para mim e para você. Eu não sei em que posição a gente está na fila, se eu estou na tua frente, se você está na minha frente, eu não sei. Mas eu sei que lá está tudo preparado. Eu estou preparado, você está preparado? Essa é uma questão, uma pergunta que nós precisamos fazer. Jesus, né? Imagine um lugar preparado pelo próprio Jesus para você viver a eternidade com Ele. É viver para sempre com Ele. Por fim, queridos, uma última coisa que a morte para o cristão põe fim, é o fim da espera de Jesus. Fim da espera por Jesus. A vida do crente neste mundo, enfrentando as lutas, as agruras, as dificuldades desse mundo, a vida do cristão tem que estar baseado no anseio, no desejo, na espera da volta de Jesus. Se você não pensa na volta de Jesus, alguma coisa está errada na sua vida. Se você, aquela pessoa que não almeja, aquele crente que não almeja a volta de Jesus, talvez esteja gostando muito desse mundo. Cuidado, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Jesus falando, orando por mim e por você, diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque ele sabia o que nós estamos enfrentando. O que enfrentaríamos e o que enfrentaremos. Jesus sabia. E ele diz exatamente isso. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Eu preciso viver a minha vida aqui nesse mundo, desejando, orando, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Jesus diz assim: olha, celebrem a ceia até que eu venha. Quer dizer, cada vez que celebrarem a ceia, vocês sabem que vocês vão fazer isso como? Aguardando a minha volta. Então, queridos, se você não tem o hábito de almejar a volta de Cristo, faça isso. Coloca isso no seu coração. Coloca isso. Eu amo os hinos que falam da volta de Jesus. Eu amo. Porque me chama a atenção de que por mais que o mundo que eu conheço é esse aqui, eu não sou daqui. Porque Deus tem algo muito melhor, infinitamente maior e melhor para mim lá com Ele. Jesus falou: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo do Senhor é que nós estejamos com Ele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele tem prazer na morte do seu santo. Por quê? Porque está com Ele.
Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio morrendo está perdido. Mas quando um santo, quando um crente, quando um cristão fecha os olhos aqui, meus irmãos, Jesus cessa com todo o sofrimento e recebe ele nos pargos celestiais. Vocês não estão entendendo? Como é que isso transcende a nossa pequena maneira de pensar? Você pensa que felicidade é trocar de carro. Alguém pensa que felicidade é terminar a obra da casa, sentar na sala para assistir um filme. Alguém pensa que felicidade é ganhar um dinheiro a mais, ou se galgar mais um cargo, né, na sua empresa. Queridos, essas coisas são lampejos momentâneos e são vaidade, porque passa. Se você hoje troca de carro, eu vou te dar 2 meses para você começar a pensar e trocar de novo. Se você termina a casa, pinta tudinho, eu vou te dar 3 meses para você falar assim: pô, se eu pintasse de outra cor. Aquele prazer é momentâneo, passa. Mas o gozo na eternidade, meus irmãos, é para sempre. É isso que Jesus fala. Ou Jesus, e aí, meus irmãos, quando acontece isso, sabe o que acontece? Sabe como é que é? Ou eu vou para Jesus, ou Jesus vem me buscar. É uma coisa ou outra. Quando eu falo que nós precisamos ansiar a volta de Jesus, sabe por quê? Porque se Jesus voltar agora, ninguém precisa morrer. Entendeu? Se Jesus voltar agora, o que acontece? Todos nós vamos receber o corpo glorificado. Nós, né? Os mortos vão ressuscitar, não é isso? Aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Os que morreram com Cristo vão vir com Ele nos altos céus, junto com os anjos. Vai ter aquela reunião, não é isso? E aí nós que estamos aqui, teremos o quê? O corpo glorificado. Ele vai separar. Então, vinde, bendito meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Ele vai separar e nós vamos viver com Ele para sempre. Isso se Jesus voltar. Mas, pastor, e se eu morrer antes de Jesus voltar? Aí você vai ao encontro dele. Se Jesus voltar, ele vem ao nosso encontro. Mas se eu morrer antes, eu vou ao encontro dele. Os irmãos estão entendendo? A morte, ela põe um fim na espera por Jesus. Eu não preciso, eu morri, não vou mais esperar Jesus, eu vou estar com Ele. Mas nós que estamos aqui, aguardamos, esperamos pela volta de Jesus. Ou Jesus vem a nós, ou nós vamos a Ele. Está tudo pronto no céu, meus irmãos. Mas e você, está pronto? Você está pronto? Será que alguém imagina que vai fechar os olhos, dormir e de repente não acordar? Será alguém aqui pode dizer quanto tempo tem ainda de vida? Não, nenhum de nós. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem. Não quer dizer nada, né? Tantos jovens aí, morrendo todo instante, por todos os motivos, né? Esses dias, uma igreja nossa, irmã aqui, perdeu um jovem com 26 anos. 26 anos. Sabe de quê, meus irmãos? Infarto. Infarto. 26 anos. E a medicina diz mesmo que um infarto no jovem é mais fatal do que no idoso. Mais fatal do que no idoso. O coração do idoso, ele já, por ser a bomba, já está mais fraquinha, ele aguenta melhor o infarto do que o jovem, que o músculo do coração, né? O coração é um músculo. Ele ainda está bem rígido e tudo, e quando dá um infarto, ele rompe, né? E aí o jovem não aguenta. 26 anos, meus irmãos. Alguém poderia dizer que aquele jovem sairia, jogava a bola com os pastores, ele, nas segundas-feiras. Apareceu. 26 anos. Você está pronto? Jesus falou que lá está tudo pronto. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né?
Eu quero lembrar aqui um certo pregador desse mês de janeiro, e eu quero dizer para você que tem vaga, né? Tem vaga no céu. Está tudo pronto. Está tudo pronto. E se de repente alguém que está ouvindo esta mensagem ainda não tem garantido o seu lugar no céu, eu quero dizer para você, entrega a sua vida para Jesus. Pastor, como é que eu posso garantir o meu lugar na eternidade? Entrega o seu coração para Jesus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E eu creio que o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entrega a sua vida para Jesus. Porque para o crente, a morte é o fim da espera por Jesus, é o fim da dor e do sofrimento, é o fim da luta contra o pecado, contra a carne e contra o mal. Para o crente, viver é Cristo e morrer é ganho, porque vai estar com Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Desejo do meu coração após essa mensagem é que se alguém aqui tinha medo da morte, sendo crente, tinha medo da morte, esse medo fique por terra hoje, em nome de Jesus. Você não tem por que temer. Se alguém aqui tinha dificuldade de entender da sua salvação, que nesta manhã essa dificuldade cesse, você tenha certeza da sua salvação. Jesus tem todo o poder para escrever o seu nome no livro da vida e nunca mais, ninguém nunca poderá tirar. Pergunta que Jesus faz para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? Se você crê nisso, acabou o medo. Você não precisa temer a morte, porque a morte é só uma passagem. Você fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Sabe qual é a primeira coisa que você vai ver lá na eternidade? Jesus, o seu Salvador. Jesus, o seu Salvador. Mas pastor, enquanto eu estiver vivendo aqui, viva para o Senhor. Viva para a glória do Senhor. Pai bendito, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa certeza que o mundo não pode dar. Só o Senhor, de que nós somos do Senhor, que nada, nem ninguém, nem a morte pode nos separar do teu amor, pode nos tirar das tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Ele salva, Ele transforma, Ele glorifica, Ele purifica, Ele lava os nossos pecados. Ainda que a nossa vida tenha sido vermelha como carmesim, Ele nos torna os nossos vestidos brancos como a neve, porque foram lavados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pai, nesse momento, se alguém aqui tinha, servo do Senhor, tinha medo da morte, lança por terra esse medo, Pai. Se alguém tinha dúvida da salvação, lança por terra a dúvida, Senhor. Dá a certeza do teu filho e da tua filha. Mesmo que o inimigo use boca de outras pessoas para dizer o contrário, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Porque nós ficamos não com o que os outros dizem, ficamos com a tua palavra. Tua palavra, Senhor. Oh Deus bendito. Para nós que estamos aqui nesse mundo, na labuta do dia a dia, Senhor, ajuda-nos a enfrentar e a vencer a carne, o mal, a maldade, o inimigo das nossas almas. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos vitória diária
contra o nosso eu, contra a nossa carne, para que nós possamos agradar ao Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh Deus, Pai, mas talvez alguém ainda não tivesse tido um encontro contigo, e o medo da morte, o medo da incerteza abundava sobre esse coração. Que agora, Pai, em nome de Jesus, esse coração possa ser aberto, e que o Senhor faça morada, que o Senhor salve, que o Senhor transforme, que o Senhor limpe, perdoe os pecados. Ó Pai, faça uma nova criatura, Senhor, e que essa vida rendida ao Senhor, esse nome seja escrito no livro da vida, Pai, para todos sempre. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor.